Fala, turma, mais um podcast aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é hidratação, do sentido geral, de modo geral, mas também em situações isoladas, como no caso da dengue, agora também esse calorão aí. E por que a gente trouxe esse assunto? Porque é a razão de muita gente perder a vida para dengue, né, doutor Herculano? Olá, turma. Estamos aqui com o menino Júlio. Vamos trazer aí para vocês bastante informação. O Júlio vai conduzir aqui para a gente poder levar para vocês o melhor da informação para vocês poderem ficar atentos. Atentos, é isso. Herculano, a falta de hidratação, ela é um agravante para quem pega dengue, né, cara? Cara, eu vou falar um negócio para você, Júlio. A gente fica tão preocupado porque a dengue, ela na fase crítica, em termos de horas, é a hora que o paciente evolui a óbito, é a hora que o paciente evolui complicação. Então a gente vê ali entre o quarto e o sexto dia é a hora que tudo acontece. Então se esse paciente não estiver hidratando e na quantidade certa, realmente ele tem risco de vida, Júlio. É uma coisa impressionante. E para completar, é a hora que o paciente sai daquela fase da febre, ou seja, tem a febre mais alta nos 3 primeiros dias, ele acha até que está bem, mas é a hora que pode complicar e vir o óbito. E juntamente com tudo isso que ele está falando, nós também precisamos falar dessa época, que agora 2024, se eu não me engano, foi o ano mais quente registrado Em no todos os país, tempos. né? Não E aí sei se esse ano vai bater, viu? Porque parece que tá ano Não, e após parece que ano. esse ano vai ser maior do que foi 2024. E aí junta o tempo seco, o calor, a umidade ela baixa, né? Se eu não me engano. Agora, no primeiro trimestre, aqui em Uberlândia, a gente já está sofrendo um calor insuportável. E aí junta esse calor mais a dengue. E a rede pública fica como? Nossa. Júlio, mas é isso. O que a gente tem que entender é assim, uma coisa tá ligada à outra. Choveu demais, aí os mosquitos se multiplicam. Isso vem com calor, e esse calor absurdo faz com que essa disseminação da dengue se torne uma coisa fantástica. Quer dizer, é o ninho. Ou seja, vou ter esse calor, muita chuva, eclode, todos os mosquitos estão aí, mosquito contaminado, dengue na população inteira. É isso. Vamos para uma pergunta aqui, ó. Quais são os grupos mais vulneráveis a esse tipo de doença? A parte respiratória e a dengue. Júlio, a gente sempre tem que pensar, população em geral, quem são as pessoas que mais sofrem, né? São as pessoas mais velhas, seja os idosos, as pessoas que têm morbidades, sejam elas qualquer morbidade de coração, então hipertensão, cardiopatias, pulmonares, pessoas que têm DPOC. Então, não, de um modo geral, as pessoas comórbidas e as pessoas que têm dependência são aquelas pessoas mais frágeis, ou seja, mais suscetíveis à gravidade a essas doenças, tanto respiratória quanto dengue. Para evoluir mais rápido, né? Não quer dizer que uma pessoa saudável que não tem um histórico não fique mal. Não quer dizer nada disso, né? Interessante a pergunta, porque é assim, Júlia, a gente fala assim, quem é aquele paciente que vai ficar grave, né? A gente nunca sabe, mas aquele que fica grave é o paciente. Então a gente sofre isso. Então não significa que quem mais vai sofrer, que são esse público, né, que é mais suscetível, que tem maior chance de gravidade, sim, mas aquele que não tem e evolui com as complicações, esse a gente sofre triplicado, porque não era para ele ter tanta gravidade. Mas a gente tem visto, e a gente viu isso muito no Covid, pessoas novas morrerem. E que faz esporte também, Pessoas inclusive, né? novas, saudáveis, sem doença nenhuma. Ativa no esporte, corre, vai pra academia, come bem. É uma incógnita, né, cara? Porque ninguém tá livre. Olha, a doença, a gente fala assim, né? Ainda mais doenças infecciosas, né? Não escolhe. Todos podemos ter. Seja uma pessoa nova, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa dependente, seja uma pessoa com morbidade. Agora, a gente vê que o número maior de complicações são nessas pessoas, mas as pessoas novas também pegam essas doenças, principalmente infectos contagiosos, essas que vêm do mosquito, igual dengue, ou respiratória, que vem do contato interpessoal, de gotícula, de respiração, de estar perto um do outro. Então, todos nós vamos ter. Alguns vão ficar mais graves, mas quando é a pessoa que não tem doença nenhuma,
essas pessoas chocam mais. Porque a pessoa não tinha nada e morre, mas acontece. E, Herculano, e o calor ele influencia nessas infecções? O calor é um gerador, né? Você pensa assim, a gente vê que principalmente o dengue, né? A gente vê esse calor, tempo de chuva, a gente vê uma disseminação desse dengue. Os mosquitos, né? Disseminam os vírus justamente nessa época de chuva. Então vem o calor, vem a chuva, os mosquitos vão por aí e fazem. Por isso esse cuidado tão importante, a gente cuidar dos nossos quintais, cuidar das nossas casas, cuidar desses lugares onde possam ter aí um ambiente propício para a reprodução do mosquito. Então, se a gente cuida do nosso próprio ambiente e esperamos que toda a sociedade façam isso, a gente tem uma chance menor desse mosquito disseminar e levar o dengue. Agora, a parte respiratória, aí, Júlia, aí é uma coisa que sempre vai vir, né? Sazonal. Todo ano acontece, né? Cara, é do ser humano, não tem. Os vírus estão circulando, e circulam em toda a população. É todo ano e não é uma coisa que tem como barrar, sabe? Saiu no noticiário aí que agora, com a mudança climática, não vem mais aquela chuvinha de garoa, chove devagarzinho durante o dia. Agora é assim, ó, fez calor segunda, terça, quarta, quinta o céu já começa a nublar, e aí a chuva que vem é aquela chuva de pancada mesmo, né? Que arrebenta tudo, então isso aí congestiona. Quero usar o termo congestiona porque terreno, quintal, tudo vira ambiente para dengue, né? E, se eu não me engano, é 4 dias que eles precisam, que o mosquito precisa. Cara, a Ou data, 7 dias, é eu não porque lembro assim, certo. na verdade, não é tão assim, não é que ele depende, mas esse mosquito é tão adaptado ao meio urbano e ele é tão violento que assim, a larvinha dele que fica ali, ela pode ficar meses e eclodir daqui a meses. Então não é simples assim, ele fica ali, mas se tiver água daqui a pouco, que vai deixar aquela larva propícia para o mosquito eclodir, pode durar meses. E aquele mosquito que está contaminado com aquele vírus, ele já vai estar podendo contaminar, ou seja, ele já leva o vírus com ele. Então, assim, no tempo de chuva vai estar o tempo inteiro, mas ele pode ficar meses até chegar. Então, isso é uma coisa impressionante, como ele é adaptado para o meio urbano. Eu quero saber se você sabia disso ou não. Quando eu estudei sobre isso, se eu não me engano, levava uma semana mais ou menos, né? Na fase que ele precisa. Mas agora essa, de que ele fica ali esperando por meses, dias e meses, essa também eu não sabia, cara. Olha só, e pode ficar muitos meses, é a coisa mais impressionante. É um mosquito. É um mutante, né, na verdade, né? Porque Isso. ele vem. E outra coisa, ele consegue segurar e ele é infectado pelo vírus, então fica nele. Então, na hora que ele já eclode ali, ele já tem o potencial de começar aí a espalhar o vírus. E Impressionante. quais são os tipos de vírus que se tem hoje já registrado? Olha, isso é interessante, essa pergunta é importantíssima. Então, a gente tem 4 tipos de vírus. É o tipo DEM 1, 2, 3 e 4. Então, podemos aí ter 4 tipos de dengue, né? Na verdade, é uma dengue só, mas a gente pode ter 4 vezes dengue, porque são 4 tipos de vírus apenas. Então, assim, muita gente, às vezes, a gente vê falando, tive 5 vezes, tive 10. Não, uma delas não foi. Até hoje, pelo menos que a gente conheça, são 4 tipos de vírus. Podemos ter 4 vezes dengue. E mesmo se a pessoa for contaminada outra vez, na quinta, sexta vez? Então, tive dengue, o tipo 1, há 20 anos atrás. A minha imunidade ao tipo 1 é pro resto da vida, ela é eterna. Tive o tipo 2, daqui 2 anos, depois minha imunidade é eterna. Então, uma pessoa que teve 4 vezes, ela vai ter aí imunidade para sempre. Interessante, Júlio. Eu tive a dengue agora, no meio do ano passado. Eu tenho uma imunidade até 1 ano a todos os outros tipos. Então, até 1 ano, eu faço uma imunidade cruzada, ou seja, eu produzo anticorpos cruzados, que eu consigo ter defesa aos outros tipos. Mas depois de 1 ano, a imunidade cruzada cai, e aí eu acabo tendo a possibilidade de ter os outros tipos de vírus. O histórico fica registrado, igual você falou, pro resto da vida, né? A minha imunidade é eterna a um tipo de vírus, mas aos outros não.
E tem um dificultador disso, viu? Que aí é um problema que é o seguinte, quando eu tenho a primeira vez, ou seja, a primeira infecção, eu tenho uma produção de anticorpos que ela fica ali, né, na minha memória, vamos dizer assim, imune pro resto da vida. E quando eu vou ter a segunda vez dengue, existe uma coisa que eu começo a produzir um anticorpos, ele não é tão eficaz e acaba disfarçando, enganando meu sistema imune, e aí acaba que esse vírus na segunda vez, ou seja, o outro subtipo, vem com uma infecção mais grave. Então a gente acredita que quem está tendo no segundo quadro, vem com um quadro mais grave, maior chance de dengue hemorrágica, maior chance de óbito. Ou seja, aquele segundo momento, ou seja, uma segunda dengue que eu estou tendo, o risco de complicação e de gravidade de óbito é maior. E os sintomas que aparecem, que está indo em direção a uma gravidade, quais que são? Olha, eu vou explicar assim, bem rápido para a gente entender. Dengue, ela se baseia basicamente na fase crítica e na fase de recuperação. São 14 dias. É o que eles chamam de remissão? Não, eu Fase falo de recuperação, remissão? não. Eu vou explicar porque você vai entender. Na fase crítica é a fase que é a replicação viral. Então o vírus ele replica no nosso fígado e ele espalha no organismo. Então os 3 primeiros dias, uma replicação intensa, febre muito alta, uma viremia, o vírus se espalha no corpo, causa todo aquele reconhecimento, vamos dizer assim, do organismo. Febre muito alta, dor de cabeça, dor retroorbitária, articular, mialgia, o paciente pode dar náusea, vômito, diarreia. Esses são os 3 primeiros dias. Mas aí existem 4 dias depois, que é a primeira fase, que é a fase crítica, que vem as complicações, a maior fase de choque hemorrágico, de dengue hemorrágica e de óbito. Isso, então, 3, 4, no 7º dia. Até o 7º dia. Entre os 3 primeiros dias é o mais sintomático que a gente fala. São sintomas: dor, febre, dor abdominal, tudo mais. Do 4º ao 7º dia, aí vem aquela fase que o paciente dá uma melhorada sintomaticamente, ou seja, já não está com tanta sintomatologia, mas vem a chance dele fazer aí uma dengue hemorrágica, que é uma hemoconcentração e extravasamento do plasma, que é o que a gente fala que é o choque na dengue. E aí sim é o risco de óbito. Isso evolui em horas. Então, do 4º dia ao 7º dia, é a hora que realmente a gente vê o paciente internando, que o paciente está mais grave. E talvez que seja aquele momento que o paciente não está com tantos sintomas presentes. Olha que engraçado, né? Mas o corpo está desfalecendo, né? O cara tá sentindo mal, você tá imagina. indo lá pro... É uma coisa, outra que você puxou, que é muito interessante. A plaqueta baixa nos 7 primeiros dias, porque a gente tem um turnover de plaqueta, nossa medula óssea produz todas as plaquetas do corpo de novo a cada 7 dias. O dengue consome a plaqueta, então os primeiros 7 dias as plaquetas vão abaixando, do 7º dia em diante ela começa a subir. Então as plaquetas elas abaixam nesses primeiros 7 dias, mas ela não é o que traz muita sintomatologia, a gente só associa. E nem ela é o que mais é grave no dengue. O que é grave no dengue é a hemoconcentração, que é o hematócrito do paciente ficar alto. Ou seja, a célula vermelha, vamos dizer assim, hemoconcentra e é um extravasamento de plasma de dentro do vaso do sangue. Ou seja, sai plasma de dentro do vaso capilar, ou seja, do vaso sanguíneo, e aquela hemoconcentração acontece. Isso aí acontece no dengue, é o que a gente chama de choque, né? Choque hemorrágico, ou seja, o paciente vai evoluir com choque e morte, às vezes, em horas. Ou seja, é a hora que eu tenho que fazer volume, fazer uma soroterapia endovenosa. Deixa eu te perguntar, a automedicação, ela piora o sintoma da dengue? O que as pessoas têm que evitar? Gente, pelo amor de Deus, eu fico vendo isso e fico assim impressionado. Bota isso na cabeça de uma vez. Dipirona não faz mal para dengue, pode usar. A gente só não usa dipirona para quem tem alergia de dipirona. Paracetamol é outra medicação, pode ser usada. Eu não gosto muito porque ela é metabolizada no fígado e aumenta a chance de poder fazer uma hepatite, mas pode ser usada. Mas eu prefiro ainda dipirona. São os analgésicos antitérmicos. Agora, pelo amor de Deus, não pode anti-inflamatório. Anti-inflamatório atua na cascata de coagulação, aumenta a chance de hemorragia. Aí o cara com a plaqueta baixa, um cara com choque hemorrágico do dengue, e usando anti-inflamatório, esse cara vai sangrar. Pelo amor de Deus, não usem anti-inflamatório.
Cara, e tem muita gente que automedica, hein? Cara, se eu te contar cada história, ó, anti-inflamatório, ó, AS, ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, naproxeno, todos os anti-inflamatórios, todos, não pode. E pasme, até pra a gente vê às vezes as pessoas pensando que ibuprofeno não é anti-inflamatório, é só analgésico, dando pra... Pelo amor de Deus, é anti-inflamatório, não use. Ibuprofeno, diclofenaco, é aumentadíssima a chance de ter um choque hemorrágico, de ter hemorragia, de morrer por sangramento. Pelo amor de Deus, gente. Dengue, dipirona ou paracetamol. Ó, se tem alguém que tá assistindo e já passou por algum perrengue desse de se automedicar e quase foi de arrasta pra cima, quero que você comenta aqui para que a outra pessoa veja que é verdade isso aí que a gente tá conversando aqui hoje, hein? É. E ô Herculano, o que resolve a dengue? Então, tirando esse braço aqui, é muito interessante, a gente vai falar, porque assim, você que tá aí, gente, escuta um pouquinho do que a gente vai falar aqui, porque você já vai tirar o que é importante para o seu tratamento já desde o início e o que vai te levar à internação. Então, Nos assim, primeiros dias já, né? Júlio, tem que ser assim, ó, medular. Tem isso e é tão simples. Se seguir isso, já vai saber tratar já desde o início e saber quando vai precisar internar e vai saber até o que vai ser feito lá na internação. Então, assim, de imediato, ó, deu febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular, dor articular. Gente, nós estamos numa epidemia, é dengue, é dengue. Hidrata, beber bastante líquido, não tem um tratamento específico, não tem um remédio que mata o vírus, não tem um remédio que encurta o tempo de doença, é hidratação. Então já começa a hidratar, muita água, muito eletrólito. A água ela não serve somente para dengue, né? A gente tem mania de querer beber água só na hora que tá morrendo. Eu queria Tá. que você passasse assim pra gente o que que é o consumo ideal nessa época de calor agora, de epidemia de dengue, como que é feita a conta? Ô, Júlio, eu vou deixar aqui umas palavras que eu acho que isso vai ficar assim, para as pessoas ficarem na cabeça, sabe? Deus é perfeito, sabe? Não existe vida, Júlio, sem essa molécula H2O. Hidrogênio e oxigênio são as moléculas da vida. Júlio, o nosso corpo, ele é feito 70% de água. Você fala, mas como assim, você é maluco? Eu tô aqui, ó, carne e osso. Júlio, dentro da nossa água, dentro das nossas células, 42 litros de água. Você tem noção hoje? Se eu pegar agora, eu tenho mais ou menos 3,5 litros de água no meu sangue circulante. Só que dentro das minhas células do corpo, está em torno de 42 litros de água. Eu chego a ter quase 60 litros de água no meu corpo circulante. Júlio, a água é a vida. Então, quando eu vou falar de hidratação, eu tenho que entender que meu corpo, a base dele é água. Então, tudo que quebra esse mecanismo, que leva a uma desidratação, e aí não interessa a doença, só o calor. Você acha que o dengue mata muito? Mata muito idoso nessa época de calor só pela desidratação. E mata não é pouco, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Então, assim, na Europa a gente vê lá os idosos morrerem por desidratação e não são em número pequeno, não. Como que chama o efeito que causa a desidratação? Tem um nome que eles colocam no óbito. Eu vi no noticiário, mas tem um nome. Hipovolemia, que você deve estar querendo falar. Causado pela desidratação, Isso. né? A É o pessoa choque hipovolêmico, é o que a gente vai colocar ali. O cara tem uma desidratação, porque é assim, Júlio, ó, dentro das células nós temos a água. Essa água, ela que, vamos dizer assim, é um fluido perfeito, né? Que só existe vida por causa desse fluido, e que ali dentro existe eletrólitos, proteínas, e que é a célula a base da vida. E ela troca tudo com a circulação, que é o sangue passando ali, deixando nutrientes, tirando excretas. Então, esse mecanismo desse líquido ser transportador de tudo que traz para a nossa célula, qualquer mecanismo que desidrate a célula que seja, ou que desidrate o sangue. Então, quer ver um negócio, Júlio? Cortei aqui, deu hemorragia, eu vou morrer em 3, 4 minutos, porque o sangue vai sair todo do corpo e eu vou ter um choque hemorrágico.
eu vou ter uma hipovolemia porque eu estou perdendo sangue, não vai circular mais no meu organismo e fazer as trocas necessárias dentro da célula. Eu desidratei dentro da célula, Júlio, a mesma coisa, a célula vai enxugar e essa célula também vai parar de fazer as atividades vitais. Então, assim, a água é a vida e sem a gente estar nesse mecanismo perfeito de homeostase, a coisa desorganiza. Então, o organismo degringola e o organismo entra em falência. Então, você pega um idoso, desidratou um dia, não bebeu quantidade de líquido, confusão mental. A maior causa de confusão mental em idoso, Júlio, o que é? Desidratação. Olha isso, Júlio. Aí a pessoa chega lá com o senhor no pronto-socorro, desidratada, achando que é uma infecção, achando que é só uma hidratação às vezes, que o idoso não bebeu a quantidade de líquido necessária naquele dia para fazer homeostase, para que essa célula esteja com a quantidade de líquido ali dentro, trocando os eletrólitos e nutrientes, fazendo as funções vitais, dentro da circulação não ter a quantidade de líquido, fazendo esse sangue circular de forma correta, e isso leva a uma confusão mental, uma alteração do estado neurológico desse paciente. Olha que interessante, Júlio. E tem um recurso a mais que a medicina usa, que é a soroterapia, né? Quando é que ela é utilizada e como que ela funciona Júlio, também? é uma coisa impressionante, né? Mas uma coisa que a gente já tem já há algum tempo e uma coisa que parece ser tão simples, né? Que o soro é água com sódio, NaCl, que é naquela osmolaridade certinha do nosso sangue, na concentração certinha, que faz esse líquido circular e manter esse volume, fazer a sua homeostase de uma maneira perfeita. Então a gente vê quando o paciente precisa de uma hidratação mais rápida, que a gente tem que fazer um acesso venoso e fazer um volume de uma maneira mais rápida. Então, para isso, a gente vai precisar de uma punção e de uma realização de uma soroterapia na veia. Um desses quadros que a gente está vendo aí, que é assim, ou salva ou morre, é dengue. Se o cara não fizer isso em hora, às vezes a gente perde vida por uma bobeira. E é um procedimento assim, chega até a ser banal, né? Porque se eu tenho consciência que pode ser dengue, vou para o hospital, já sei que o tratamento do início ao fim consiste na hidratação, um soro, uma soroterapia que não, vamos falar, né? Entre soroterapia e uma doença crônica grave de se tratar, o preço da soroterapia é barato. Aí, Júlio, entra tudo, Aí né, entra a cara? consciência também, né? Entra a hora de saber, a hora de ir para o hospital na hora certa, era a hora e a rapidez da gente poder assistir esse paciente, seja na rede SUS, na rede particular, a hora da gente conseguir fazer isso de imediato. Júlio, eu vou te contar uma história e você vai ficar impressionado. E você conhece um amigo aqui, um vizinho, meu vizinho gaúcho aqui, você vai lembrar disso. O ano passado ele teve dengue, você lembra daquela outra Lembra? epidemia? O que aconteceu? Sentiu Aventureiro. mal, aventureiro, veio de outra cidade passando mal, chegando aqui dentro da cidade, fez uma síncope. O que aconteceu, Júlio? Bateu no muro aqui de um condomínio aqui perto de casa. O que aconteceu? Foi lá, fez primeiro socorro, quem foi o bombeiro. O bombeiro levou ele para onde? Para a unidade de atendimento aqui de Uberlândia. Chegou lá, como foi um acidente, não sei se classificaram ou não classificaram, ele ficou numa fila esperando, como se fosse um trauma sem avaliação, quer dizer, gravidade, paciente com dengue, o paciente teve uma síncope, os sinais de gravidade, uma dor abdominal intensa, vômito, isso é igual a internação, tem que fazer soroterapia, tem que colher exame, tem que ver se esse cara não está concentrado, porque fazer esse soro na hora, ou seja, em horas na veia dele, eu salvo a vida. Ele ficou mais de 4 horas sem ser atendido, Júlio. Aí eu trouxe ele para casa dele e através da home care a gente fez soroterapia na veia dele. Talvez ele podia ter morrido. Olha só, um cara que tem uma condição financeira, mas por ter batido, foi levado para o MOAI, ele tem plano de saúde, e aí, como bombeiro, e ele não estava no carro, foi levado para o MOAI, lá não foi classificado de uma forma correta, que às vezes acontece essas coisas, não foi atendido no momento certo, às vezes podia, mas tinha como ser atendido em casa, trouxe para casa, fez soroterapia 2 dias seguidos, colhemos exames em casa mesmo, ele estava concentrado no começo, hidratou, fez a volemia necessária, graças a Deus está vivo aí hoje. Eu falo assim, porque é muito a consciência de saber se, nossa, apresentei sintoma de dengue, cara, cai na água, mesmo que não tenha apresentado, esse é o tempo de beber muita água.
de hidratar, de tomar água de coco, tudo mais. Também a gente tem outro recurso que é a vacina, né? Agora, recente, se eu não me engano, foi lançada. E aí, você Essa já tem uma vacina opinião já era uma sobre isso ou vacina não? que vinha, Júlio, há muito tempo, né? Para ser produzida, é uma vacina japonesa, né? A gente sabe que vacina é uma tecnologia importante e é um meio de prevenção, mas que muitas dessas vacinas são desenvolvidas lá nos países desenvolvidos, né? E que nesses países envolvidos, às vezes, não, como eles não têm essas doenças lá, porque é a doença dos trópicos, né, doença do calor, doença de um país igual ao nosso, então eles não desenvolvem isso, porque na população deles não tem essa doença. Mas o Japão, há muito tempo, vinha estudando e desenvolveu a vacina, que chama Kidenga. Que E denga. essa vacina, ela cobre os 4 tipos, e ela é muito importante. Mas como é uma vacina de vírus que não é um vírus, a gente fala que ele pode trazer infecção, é uma vacina que a gente faz para pacientes aí até 59 anos. Então, os idosos, por exemplo, ou pacientes que não são imunocompetentes, não podem fazer essa vacina. Que não são o quê? Não são imunocompetentes. Então, se vai pacientes que usam corticoide, que têm doenças, que usam alguma medicação, que têm doenças imunes, idosos, por exemplo, pacientes não são cobertos, ou seja, não estão no estudo, porque esses pacientes podem, através da vacina, desenvolver infecção. Porque são vírus né, que têm o potencial de poder causar a doença. Caraca. E tem diferença, assim, em hidratar o corpo com soro e com água? Tem um Olha, soro que toma, né? Normal. é isso que a gente tem que entender. Existe uma medida, Tem tá? os outros Tem o dengue. repositores. Tem o dengue. O que a gente fala? A gente fala que a gente quer fazer 60 ml por quilo de líquido por dia. Quantos quilos você tem ainda? Eu tenho 70. Então, 60 vezes 70 dá 4,2 litros. Então, eu vou falar Vamos assim, lá. Júlio, você vai fazer 2 terços de água e 1 terço de eletrólito. Esse eletrólito é o quê? Soro de reidratação oral. Então, eu falaria assim, Júlio, vai fazer 1.400 ml de soro de reidratação oral e vai fazer aí os outros 2,8 litros de água. Aí eu Ou falo para pode ser intercalar. o venoso também? Aí, Júlio, se você tiver sinal de gravidade, ou seja, a gente vai classificando. Eu tenho dengue, tô com febre, dor de cabeça, tenho sinais clássicos, eu tô com dengue, já tem que instituir essa hidratação de imediato. 60 ml por quilo, vou fazer aí, no caso do Júlio, 4,2 litros de líquido. Eu, Júlio, começo a ter sinais de gravidade, aí eu vou começar a classificar. Aí eu faço uma classificação do Júlio ter uma dengue B, né? O Júlio começa a ter ali, piora os sinais de gravidade. Aí o Júlio tem indicação já de ir para um hospital para a gente fazer um hemograma, para ver se o Júlio não tem hemoconcentração, para ver se não teve queda brusca de plaquetas, para ver se o Júlio não teve nenhuma alteração aí importante, né? Porque no primeiro momento a gente pede exames para ver como é que está a função hepática, como é que está o quadro geral desse paciente. E aí, se esse paciente tiver indicação, nós temos que fazer já soroterapia endovenosa. Aí já não tem por que fazer somente pela boca. E aquele lance assim que toda hora eles vão lá, coleta sangue para fazer exame do cara que está internado. Então, esse acompanhamento isso é protocolo. O Ministério da Saúde, Júlio, ele fala para a gente fazer a primeira avaliação do paciente, classificando esse paciente, aí ele é um paciente B, a gente colheu o hemograma e esse paciente não tem concentração, esse paciente vai para casa, repete o exame depois, para a gente ver se ele não está concentrado, ingerindo líquido pela boca. Se esse paciente que foi para casa passar bem, ele vai repetir o exame, ver que está tudo bem, continua hidratando por boca em casa. Se esse paciente está dentro do hospital e ele faz hemograma e está concentrado, e ele é um grupo C, esse paciente ele tem que fazer hidratação, a gente faz um volume muito grande imediato na veia, a gente chega a fazer 20 ml por quilo nas primeiras horas. Esse paciente saiu da hemoconcentração, ou seja, o hematócrito dele abaixou, aí eu vou iniciar a hidratação a cada 6 horas, vejo de novo se ele está ou não hemoconcentrado, aí eu vou hidratar ele a cada 8 horas, faço outro hemograma para ver se ele está ou não hemoconcentrado, e aí depois eu instituo uma hidratação na fase de manutenção, que é nas 24 horas. Então, esse primeiro dia da complicação, que ele foi classificado como C, que ele está internado, eu vou fazer exame aí
na fase de expansão que a gente fala, que é 20 ml por quilo nas primeiras horas. Depois vou fazer novo exame de sangue e avaliação médica nas 6 horas e depois de novo nas 8 horas seguintes. Que vai totar quantas coletas? É um dia Vai dar um inteiro, total ou seja, de vai dar tantas pelo coletas? menos aí umas 3, 4 coletas num dia, dependendo do quadro. Então, eu estando com esse paciente intra-hospitalar, eu vou ter que fazer 3 a 4 vezes coleta de exame. Você imagina isso com o número aumentado desses pacientes dentro das UAIs, ou seja, com a epidemia grande. Haja lugar para caber todo mundo, hein, gente? Mais a doença respiratória, né? Imagina junto. E tá começando, hein? Isso porque nós nem falou que tem Covid aí na área, né? Assim, Aí você vem imagina em volta, isso né? com os pacientes crônicos que já são das outras doenças e comorbidades que já estão em número grande dentro dos hospitais. É isso aí. Gente, a gente vai terminar esse episódio de hoje aqui, mas dentro desse assunto aqui, cabe outros que o Herculano também já tem, mas nós precisamos da sua interação aqui, deixar um comentário, às vezes que é um assunto específico, o Herculano possa Estamos aí à estender, disposição. conversar, deixa nos comentários, tem a rede social aí na descrição dele, tem a minha também, e a gente quer saber se você já teve ou não dengue, e qual tipo que foi, e como é que foi essa experiência ruim aí que ninguém quer ter, né? E para deixar um alerta também, dá uma olhada no quintal, dá uma olhada nas calhas, faz a Gente, sua aonde a parte. gente menos espera ter um pouquinho de água ali, que pode ser um foco. Então, assim, calha, em cima de casa, num vaso, em qualquer lugar. Geladeira, Gente, fica de olho. umidificador, O né? foco pode estar na sua casa. Então, assim, cuida dentro da sua casa, orienta teu vizinho, fala aqui, interage com a gente. O tratamento é muito importante, de imediato já vai atrás, já começa a hidratar. Sentiu alguma coisa mais grave, procure uma avaliação médica de imediato. Provavelmente vai ter e vai ser necessário hidratação endovenosa. Você vai correr menos risco estando sob orientação médica. Então, não deixe a dúvida prevalecer. Eu sempre falo assim, o paciente orientado é um paciente que corre menos risco, porque ele vai procurar uma orientação médica, ele vai estar fazendo tudo no tempo e na hora, e aí o risco de complicação e de morte é menor. Então, por favor, não fique esperando em casa, não, né? Desde imediato, sentiu qualquer sintoma, comece a hidratar, já faça aí a quantidade de líquido, água e sais, né, de reidratação, já faça isso na quantidade já mais adequada e já comece aí a pensar, se tiver qualquer sinal de gravidade, como buscar um médico, seja na rede particular, seja no SUS, porque teve um sintoma de gravidade, tem que fazer o hemograma, porque se tivermos concentrado, gente, é risco de vida. Eu quero deixar duas coisas para vocês. Fazia 17 anos que o dengue tipo 3 não estava circulando no Brasil. Então, assim, por isso nós estamos vendo tanta morte, tanta preocupação. Como não tinha tanta gente, não tem tanta gente imune. Então, muita gente vai pegar. Então, assim, gente, por favor, se cuidem, procurem um médico, siga as orientações, não perca esse time, porque na hora que você está com a gravidade, em horas, isso evolui para uma complicação e para o óbito. E eu tentei aqui, Herculano, ó. Trouxe um repelente do bom, que tem caridina. Esse aqui, gente, ele aqui, ó. Pelo amor de Deus, isso também barra. Já que a gente não consegue barrar o mosquito de toda forma, apesar que a gente vai fazer de tudo, olhar o foco dentro de casa, se proteja. Ele fala que ele atua para prevenir contra a dengue, chikungunya e a zika. Ele é um dos únicos do mercado. E é isso, o mosquito às vezes está contaminado com os 3 vírus. Às vezes, a gente está vendo aí muitos quadros de chikungunya também. E chikungunya também mata, tá? Zika também, né? Lembra aquela... A grávida não pode lembra quanta gente... Parar de falar disso. Grávida não pode de jeito nenhum. Acabou? Não, lógico que não. Então, zika em gestante, quer dizer, o feto, né? Microcefalia, nascer com problema. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, vou ver se tem foco na minha casa. Cuidei. Tô me protegendo, tô usando um protetor, passando aí um repelente. Hidratando bem. Hidrato bem. Vi os primeiros sintomas, tô correndo atrás. Gente, vamos lá. É isso. Aqui, ó. Nós usamos na gestação da Aline. O link tá
no perfil lá do Papais da Maju, tá aqui na descrição também, que você pode adquirir. É um investimento que vai inibir? Não, mas já sai um Já pouco... é uma barreira, né, Já é uma Júlio? A gente fala barreira. assim, é uma Nós estamos barreira. aqui, nós podemos pegar aqui agora. Tela, você tá com uma criança, aí você nasceu, você tá lá no berço, tela, bota a tela, bota o repelê, é uma barreira. Quer dizer, você cuidou de sua casa, mas talvez seu vizinho não. Você tá num lugar que às vezes tem muita mata ali, tem Muito pneu, terreno. tem terreno, você não tem como cuidar de tudo. Então cria as barreiras também, bota ali a tela, bota o repelente, né, Júlio? Fica preocupado, tenta evitar locais que você não conhece que possa ter exposição. É isso, a gente tem que se preocupar. Essa é a época, Júlio, que tá assim demais. Esse vírus tipo 3 tá no Brasil inteiro. Nós vamos ter aí muito. Nunca teve tanto óbito igual tá tendo agora. E não vai ter tantos casos. Nós estamos assim assustados, né? E não vão ter como internar todo mundo. Então, assim, gente, hidrate, fique em casa até quando começar a ter sintoma mais grave. Teve, não fica. Vai pro hospital, vai procurar um médico, né? Faça isso de imediato. Porque em horas você pode evoluir com pior, com óbito. Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui. Lembra de inscrever no canal para dar aquela força pra gente. Aí, ó, tem um botãozinho de um sininho, você vai clicar nele e toda vez que aparecer um vídeo dessa maneira, vai acusar lá no seu aplicativo do YouTube. Beleza? Então compartilha para alguém que precisa também entender essas informações e até a próxima. E tendo qualquer dúvida, manda aí, a gente tenta orientar. E assim, não fica, gente, em dúvida ou somente pegando informações aí da internet. Procure informações mais claras, igual a gente está dando para vocês, sabe? Procura um médico para poder acompanhar, né? Isso salva vidas, pelo amor de Deus, né? Num tempo desse a gente não pode ficar aí sem esclarecimento, né, Júlio? Senão vai Estamos aqui por vocês e vocês se esclareçam para poder aí salvar vidas. Passa para todo mundo aí esse vídeo. O nosso vídeo e o nosso podcast, porque essa informação aí pode salvar vidas. Até mais. Deus abençoe. Amém.